Bem, não chovendo no molhado, mas apontando também a participação da nossa mandata ativamente na Operação Saúde, uma ação muito bacana que junta, obviamente, os vereadores da oposição, junto com as deputadas estaduais, junto com as forças e representantes de todos os entes federativos, no caso, representante do Ministério da Saúde, representante do Governo do Estado de São Paulo, representante também do Poder Executivo local, para que a gente possa debater a saúde de fato, entender de forma muito transparente quais são as deficiências que estão hoje alocadas na rede, para que junto a gente pode pensar em estratégia, pensar em saídas, e inclusive, acho que a gente precisa conversar e expandir esse convite para que os demais vereadores dessa casa também se somam a essa ação, porque essa ação deve ser uma ação de responsabilidade de todos os agentes políticos. Mas eu quero me atentar a algo que aconteceu esse final de semana, e aí eu vou pedir a atenção dos nobres vereadores, porque foi algo que às vezes parece que a gente não vive, coronel, no século XXI. Parece que, às vezes, as pessoas acham... de verdade, eu me pergunto em que lugares essas pessoas elas vivem, onde elas se informam. João Clemente, não sei se vocês acompanharam esse final de semana um caso que aconteceu lá no Senac, de uma jovem trans, e eu não vou adentrar especificamente sobre o caso dessa jovem, porque é algo que a gente está conversando junto com o Senac, junto com ela, para que a gente quer entender o que aconteceu ali, até para não banalizar a transfobia, mas a gente precisa entender o que aconteceu nesse sentido. Mas eu quero trazer algo aqui que me deixou revoltada a um ponto que não tem como eu não trazer isso para este plenário, e inclusive motivação de 2 representações ao Ministério Público do meu mandato. O portal de notícia, ao noticiar o que aconteceu, a primeira coisa que noticiaram era jovem soro positiva. Eu achei aquilo inadmissível. Vocês sabem o quanto que eu defendo a pauta de ST, HIV, AIDS. E até então a gente acha que a gente já superou esse momento da sociedade de criminalizar os corpos, que convivem, as pessoas convivendo com HIV AIDS. E uma grave violação, inclusive, da legislação federal número 14.284. Então, ou seja, algo que não é somente uma conduta moral e um entendimento moral, mas algo também que é um entendimento legal. Fiquei revoltadíssima, Lelo. Revoltada, peguei, já fiz uma representação no Ministério Público, representando esse portal de notícias aqui da cidade. Aí estou eu nas redes sociais, falei, bem, foi um caso isolado, mas vamos representar no Ministério Público para não se repetir, Aí eu olhando outra notícia de um outro portal, aí é outro caso, tá? Outro caso que aconteceu esse final de semana em Araraquara, não é esse caso. Pessoa em situação de rua e soro positivo. O que é isso? O que é isso? O que essa pseudo-imprensa araraquarense está pensando? É inadmissível a gente achar e naturalizar casos como esse. Nós não podemos achar natural a divulgação de algo que é ilegal, que é a condição sorológica das pessoas que convivem com HIV/AIDS. E aí, quando você abre o comentário dessas notícias, a gente entende o porquê que não se pode divulgar que a pessoa é uma pessoa vivendo com o vírus HIV/AIDS. Porque, infelizmente, a condição do HIV/AIDS é uma condição que está para além da condição da doença, e sim para uma questão moral. As pessoas criminalizam os corpos dessas pessoas que convivem com HIV/AIDS. Porque, infelizmente, o senso comum aprendeu que HIV/AIDS está atrelado à pederastia, à sodomia, e, infelizmente, não é sobre isso. Todos da sociedade estão suscetíveis a contrair o vírus do HIV/AIDS. O HIV/AIDS, ele não escolhe classe social, orientação sexual, identidade de gênero.
cor, religião. Então, a gente não pode achar natural essa exposição criminosa. Fizemos essa representação no Ministério Público dos 2 portais, porque foi portal diferente, inclusive. Foram portais diferentes, casos diferentes e portais diferentes. Para que a imprensa local de Araraquara aprenda, já que essas pessoas não estão sabendo ser instruídas, e a nossa Constituição diz que não existe aquilo, eu não sabia que existia lei para isso, não é? Nossa doutora constitucionalista. Não pode alegar desconhecimento da lei. Então, estou aqui falando para a pseudo-imprensa araraquarense que existe uma lei de número 14.284 de 2023 do governo federal que proíbe a explicitar, divulgar os nomes das pessoas que vivem com o vírus do HIV/AIDS. Então, por isso, fiz essa representação no Ministério Público e eu espero de verdade que algo seja feito, que essas pessoas sejam criminalizadas para encerrar, senhor presidente. Porque a gente não pode compactuar, não pode aceitar que as pessoas que convivem com o vírus do HIV/AIDS sejam criminalizadas por uma sociedade hipócrita e maldita.